E voltamos ao caso de Luís Filipe Vieira e ao apoio de António Costa. Rui Rio diz que está em último lugar para ser convidado para alguma coisa no futebol. Vamos então perceber se esta certeza do líder do PSD é real. Penso que no ativo político em Portugal, nos últimos 20 anos, o político que está no último lugar para ser convidado para alguma coisa de futebol deve ser eu, portanto. E em estúdio temos o líder do PSD, Rui Rio. Muito boa noite e muito obrigado por estar connosco aqui no Polígrafo SIC. Como víamos neste vídeo, este combate, esta separação de águas entre o futebol e a política é uma das suas guerras mais antigas. Por isso lhe pergunto se não foi muito contido na reação a este caso de António Costa e Luís Filipe Vieira. Boa noite. Fui contido, mas fui contido propositadamente. Aliás, recuou ali a 2002, quando eu entrei na Câmara do Porto, com essa história que toda a gente conhece, apesar de já vai quase há 20 anos, mas podia ainda vir mais atrás. No célebre Totonegócio. Lembra-se do Totonegócio, que houve 2 Totonegócios. Eu estive nesses 2 Totonegócios contra o Totonegócio. Portanto, começou aí, digamos assim, essa necessidade de separação do futebol, porque depois leva a esta promiscuidade. O Totonegócio era uma promiscuidade, era ali uma invenção para fazer um perdão fiscal aos clubes de futebol, coisa que as empresas não tinham. Vamos aos tempos de hoje. Depois foi a contida. questão do Euro 2004, que penso que hoje em dia toda a gente me dá razão, 10 estádios de futebol, depois viu-se o que aconteceu ao país, aquilo é o exemplo exatamente do que não se deve fazer. E, portanto, eu tenho essa marca. E a partir do momento que tenho essa marca, que eu acho que toda a gente me reconhece essa distância, eu não tenho que ser muito efusivo, porque tenho a razão do meu lado, há muitos anos, que eu digo que não se deve fazer isto, que o Primeiro-Ministro agora fez. Mas, se calhar, os seus eleitores, olhando para estas fotografias, esta junção, os seus eleitores esperavam do líder da oposição algo mais carregado, algo mais forte. Talvez, não lhe sei dizer isso. Agora, quem tem, neste patamar, a autoridade moral que eu tenho, acho que até nem lhe fica muito bem andar agora a dizer eu é que tinha razão, ou tivessem-me ouvido, nem me fica muito bem, nem é muito do meu género. Portanto, marquei a posição 2 vezes, na televisão, uma vez nisto que passou aqui e depois através de um tweet. E toda a gente sabe o que eu penso, e depois as críticas ao Primeiro-Ministro foram tantas que a reprovação do que ele fez está clara. Não preciso de vir eu mais em cima, mostrando que eu sou muito bom porque eu não fazia o que ele fez. E segunda essas críticas que foram feitas ao Primeiro-Ministro? Ou acha que algumas foram exageradas? Não sei agora todas, alguma foi exagerada, mas, digamos, a crítica ao Primeiro-Ministro por se ter metido na questão do futebol é, para mim, relevante, não é? E acho que deve ser feita. E neste caso específico, tem a ver com o facto de ele apoiar alguém que já não vou, como eu tenho dito, para a questão dos processos judiciais, porque, enfim, há a presunção de inocência até transitado em julgado, mas para a dívida ao novo banco. Isso aí é claro, isso aí todos sabemos, e isso é um prejuízo enorme que os portugueses estão a pagar. O caso fica mais grave por causa de Luís Filipe Vieira ter dívidas ao novo banco. Fica. Se o Presidente do Benfica não tivesse as dívidas ao novo banco, que entretanto foram limpas, eu estou convencido, apesar de tudo, que aquele exemplo que eu dei lá atrás, há 20 anos, não vingava tanto assim agora, nas críticas ao Primeiro-Ministro, do que vingou por causa do novo banco. Infelizmente, digo eu, porque está mal sempre. Nós não nos devemos meter, porque isso depois leva à tal promiscuidade, que são
na altura, o perdão fiscal, ou então aqueles subsídios encapotados, ou então dar capacidades construtivas a terrenos que os clubes têm para poder vender mais caro. Nós todos conhecemos essa história, não é? Essas histórias ao longo da nossa vida política recente. E por isso, para mim, é claro, separação. Porque o futebol tem repare, eu vou dizer isto e isto quase nem tem de político, tem de analítico. O Benfica, este fim de semana, ganhou o jogo por 5-1, salvo erro, não é? Teve uma vitória forte. Imagino que o Benfica não tinha ganho com o Famalicão e tinha perdido. As críticas ao Primeiro-Ministro continuavam agora e com mais força. Mas como o Benfica ganhou, os benfiquistas estão mais contentes, a coisa já é grave, mas já não é tão grave. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Joga muito a questão da emoção. O futebol joga muito a questão da emoção. E na política não pode ser assim. Temos de ser emotivos, somos seres humanos, mas racionais na decisão. Da emoção e do dinheiro. Deixe-me perguntar-lhe, o que é que o senhor acha que passou pela cabeça do Primeiro-Ministro, ou não passou, quando ele aceita participar nesta Comissão de Honra? O que eu acho, não sei o que é, o que eu acho que passaram duas coisas. Uma é a popularidade que isso dá, porque o Benfica é um clube muito grande, tem muitos sócios, tem muitos simpatizantes, e isso dá uma certa popularidade, a parte política, e a outra é porque ele é do Benfica e, portanto, também terá algum gosto em participar em coisas do Benfica. Acho que são as duas coisas. Uma mais ingênua, sou do Benfica e, portanto, eu não, ele. Mas a outra também, o Benfica é um grande clube, porque se em vez de ser o Benfica fosse um clube da terceira divisão, que acho que nem há terceira divisão agora, mas das distritais ou não sei o quê, não tinha efeito político nenhum. Mas também não tinha simpatia nenhuma. Portanto, eu acho que há aqui estas... Mas acho, ele é que sabe, não sou eu, não é? Falou do Novo Banco, já disse que é contra uma nova injeção no Novo Banco. O que lhe pergunto é como é que se resolve esta questão? Eu não disse isso exatamente assim. O que eu digo é o seguinte. O Governo tem aqui uma responsabilidade enorme. Primeira, foi o Governo que assinou o contrato de venda, de compra e venda, neste caso de venda, do Novo Banco. Portanto, o desenho do contrato é da sua responsabilidade. E, em segundo lugar, foi pagando estas tranches, 700 e tal milhões, 800 e tal milhões, 800 e tal milhões, sem cuidar de ver, sem conferir a fatura, sem cuidar de ver se verdadeiramente o dinheiro era devido. E porquê é que eu digo sem cuidar o dinheiro era devido? Porque aquelas histórias que nós vamos lendo e que nós vamos vendo são absolutamente inverosímeis. Então tem um mercado imobiliário a subir de uma forma brutal. Porque nós não estamos a falar de 2020. E os imóveis são vendidos São operações lá de trás. Então estão os imóveis registados no ativo com um dado valor, lá de trás. Entretanto, o mercado subiu. E os ativos baixaram e o Novo Banco vende com um prejuízo brutal que todos nós pagamos. Isto não faz grande sentido. Como é que se alguns resolve? Alguns vendidos a um fundo que é dono de um banco do qual o anterior presidente é o atual chairman do Novo Banco. Como é que se resolve a questão do Novo Banco se o Novo Banco precisar de mais dinheiro? Isto resolve-se, em minha opinião. Nós não podemos dar nem mais um tostão ao Novo Banco enquanto não aferirmos a conta corrente com o Novo Banco. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Ou seja, os 700 e tal, 800 e tal, mais 800 e tal que foram dados, eram devidos ou não? Se eram devidos, e se o Novo Banco apresentar a nova fatura com base em novas perdas que também são devidas, aí temos de atacar é o contrato que o Governo assinou e tem de se pagar. Agora, coisa diferente... Os contratos são para cumprir, não há dúvida. São para cumprir, mas o contrato não diz lá que se tem de pagar se não se deve. E, portanto, eu tenho de saber se todas aquelas perdas reais, costuma-se chamar imparidades, mas aqui nem são imparidades, são perdas reais, se fazem sentido uma companhia de seguros que está no balanço do Novo Banco por 600 e tal milhões de euros... Mas foi feita uma auditoria, Dr. Rui Rio. Já lá vou. Por 600 e tal milhões em 2016. Que tem, em 2019, junho, salvo erro, capitais próprios de 300 e tal milhões. É vendida passado 3 meses por 123 milhões. A diferença pagamos todos nós. Já conhecemos essa história. Mas foi feita uma auditoria. Mas eu já tive a oportunidade. O senhor acha que tem que se fazer uma nova... É que, a certa altura, vamos fazer tantas auditorias até que encontrar o auditor certo. Até que ela diga aquilo... que não vale a pena andar à procura de... Não vamos agora andar aqui com os nomes, mas... uma das Big Four, digamos assim, ou que não seja uma das Big Four, seja uma Five ou uma Six mais pequena, digamos assim. Eu acho que aquilo que nós temos de fazer é, primeiro, arranjar uma instituição pública, talvez o Tribunal de Contas, que devidamente assessorado faça uma auditoria que nos inspire confiança. Porque essas empresas acabaram de uma forma ou de outra por estarem envolvidas num ou noutro processo ali.
ou foram auditores de determinadas empresas, ou da própria banca, ou disto ou daquilo. E, portanto, para todos Mas isso nós... não pode demorar muito para tempo, para o tempo que é preciso. O novo banco pode precisar de dinheiro brevemente. Pode demorar algum tempo, mas o que é que nós devemos de fazer? Isto está por um preço já brutal ao contribuinte português. Atenção que o novo banco já recebeu mais de 7 mil milhões de euros, não é? Desde lá de trás, 2014, até agora, dos contribuintes portugueses, não é? O senhor falou numa investigação do Ministério Público. Falei. E isto é muito grave. Já reparou... Mas isso não é um discurso fácil sobre esta questão do Não. Que é insinuar que há qualquer coisa de criminal aqui. Mas eu não insinuo, vou mais então, longe. Eu digo, toda esta história tem de ser investigada. Claro que eu não digo, há crime de certeza, isso não posso dizer, mas uma história destas tem de ser investigada. Estes casos têm de ser investigados. O novo banco diz que sabe quem é o último beneficiário, ou seja, aqui, depois isto é vendido a empresas que estão em offshores e a fundos que estão em offshores. Eu nunca tive nenhuma conta em offshore. O Bernardo, não sei se já teve alguma conta em offshore. Para que é que eu quero uma conta em offshore? Tenho nos bancos portugueses. Qual é o problema? Isto começa logo por ser coisas demasiado esquisitas, não é? Não é logo linear. E somos nós portugueses que estamos a pagar. Portanto, uma é uma auditoria a sério. Do Tribunal de Contas. Devidamente assessorado. Admito que o Tribunal de Contas precisa ser devidamente assessorado para ter forma de... E uma nova comissão de inquérito ou não? E também já lá vou. E no caso da Procuradoria-Geral da República, no Estado da Nação, eu levantei mais uma vez as questões do novo banco. O Primeiro-Ministro escreveu à PGR, em fim de julho, a pedir uma providência cautelar, etc. E tal. Bom, a conclusão da PGR é que não deveria acionar a providência cautelar. Até posso concordar com isso. Agora, o que eu fico admirado é que durante o mês de agosto, em 30 dias, demoram anos e anos a investigar o que quer que seja, e em 30 dias, e os 30 dias estão no mês de agosto, não é? Declaram lá pelo meio que não há nenhuma evidência que as coisas tenham sido vendidas ao desbarato. Qual é a confiança que as pessoas que estão lá podem ter nas instituições portuguesas? Um governo que paga sem cuidar de ver se a fatura está certa. Uma PGR que demora a fazer não sei quanto anos para investigar coisas em 30 dias, e são 30 dias de agosto, chega à conclusão, não há nenhuma evidência perante tudo o que nós vimos. Muito bem. O PSD... E quer a Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito, muito simplesmente, olha, há pessoas ligadas ao PSD que dizem que nós deveríamos, nós próprios, apresentar um pedido de Comissão de Inquérito. Eu vou mais longe, vou dizer isto mais longe. Eu acho que a questão do novo banco é tão grave, e a ineficácia que se está a ver é tanta que efetivamente temos de fazer uma comissão de inquérito. Não sei qual é a eficácia que vai ter, mas a Assembleia da República tem essa obrigação. Eu li o pedido... tem pouca eficácia, não é? Eu li o pedido, o projeto redigido pelo Bloco de Esquerda. É capaz de haver muita gente em casa. Não podes votar a favor de uma coisa do Bloco de Esquerda. Apresenta a tua própria do PSD. Não é preciso. Eu li a do Bloco de Esquerda. Está certo. Estou de acordo, voto a favor. Isto não é matéria para eu andar, olha, se é do Bloco de Esquerda, voto contra, apresento. Não é para estas guerras, é para descobrir. Porque o contribuinte lá em casa está a pagar e não é pouco. Deixe-me aproveitar, então, já que falou do Bloco de Esquerda, também não aprova um orçamento de Estado se ele incluir uma nova injeção para o novo banco? Esse é um problema que não me diz respeito, porque o orçamento de Estado está a ser construído pelo PC, pelo Bloco de Esquerda e pelo PS. Agora, não me diz respeito. Quando vier o documento, eu logo vejo. Diz-lhe respeito, porque é líder, líder da oposição e líder do maior partido. Não me diz respeito até ao dia 12 de outubro, como é evidente. Ou seja, a construção do orçamento, como é que o querem apresentar a 12 de outubro. A 12 de outubro apresentam, eu vou ver e, naturalmente, vou comentar, vou decidir o voto, vamos. Mas se incluir uma injeção para o novo banco, o senhor está de acordo ou não? Eu acho que não se deve pagar ao novo banco mais nada, sem ter a certeza de que aquilo que foi pago até à data era justo. Está a compreender? Okay. Porque se eu paguei a mais, e eu estou convencido que devemos ter pago a mais, agora as contas têm de se acertar. Então, e naturalmente o Estado tem de cumprir o contrato, mas que é um contrato que nós não conhecemos então também. Temos umas ideias, não é? Deixe-me avançar nesta entrevista, porque falávamos do Orçamento de Estado, e peço-lhe aqui um exercício. Imagino que Bloco de Esquerda e PCP não se entendem, não aprovam o Orçamento de Estado. O que é que faz o PSD? O que é que faz Rui Rio? Eu acho que é absolutamente irrelevante a minha resposta a uma pergunta dessas. Não me vai falar do conteúdo. Porque o Primeiro-Ministro deu essa resposta ainda há 2 semanas, ou 3, ou 4, assim, uma coisa muito recentemente, foi manchete do Expresso, não é? A dizer, no dia em que para aprovar um Orçamento de Estado
eu não consigo que o Bloco de Esquerda e o PC precise do PSD, o governo acabou. Mas a questão não está no que o Primeiro-Ministro diz. A questão está, Então está. a questão está no líder do PSD. Se houver Não existe uma crise, sequer. se houver uma crise política em véspera da presidência portuguesa da União Europeia, se esse orçamento tiver de ser aprovado pelo PSD, o que é que faz Se houver o uma PSD? crise política, não é? Que o Primeiro-Ministro E porque não se pode fazer eleições antecipadas. que o Primeiro-Ministro diz que há, a pessoa a quem tem de perguntar isso é o Sr. Presidente da República. Porque o PSD está de fora. O próprio Primeiro-Ministro disse que no dia em que precisar do PSD para um orçamento, o governo acabou, não há governo. Portanto, o senhor diz nesta altura, por exemplo, não está disponível para fazer o que Marcelo Rebelo de Sousa fez com António Guterres, que aprovou 3 orçamentos sem os conhecer ainda. Na altura estávamos a entrar na moeda única. É recusado pelo próprio governo, é recusado pelo próprio Não, mas eu Primeiro-Ministro. estou a perguntar assim, não me dei a mesma resposta. Mas o Eu estou a Primeiro-Ministro, perguntar assim, Rui Rio, o que é que faz para evitar uma crise política? Tanto faz que o meu desejo fosse tentar evitar uma crise política ou acionar uma crise política. É que o senhor ainda hoje falou da questão nacional, da importância do país. Sim. Eu pergunto-lhe, enquanto o valor para o país, a importância nacional de ter um orçamento, sobretudo em vésperas da presidência. Sim, senhor, é importante, mas essa estabilidade, volto a repetir, essa estabilidade, diz o Primeiro-Ministro, que garante que o PC e que o Bloco de Esquerda. E se não o conseguir, acabou o governo, ele não é Primeiro-Ministro, portanto tem aí a crise. Não adianta eu gostar da crise, não gostar da crise, tem a crise. E, portanto, tem de perguntar ao Sr. Presidente da República o que é que fará, não é? E não é fácil, porque, entretanto, ele também não pode dissolver para lá. A questão é essa. Tem de perguntar. Portanto, olha, uma matéria de campanha presidencial, portanto, se calhar. Não está disponível para ceder nesse ponto. António Costa terá que se entender com as esquerdas, não consigo. E ele é que diz que é assim. Estava, por falar em instabilidade, gostava também de lhe fazer uma outra pergunta relativamente ao Chega, que teve este fim de semana o seu congresso. O senhor disse há tempos que poderia entender-se ou poderia falar mais com o Chega se o Chega se moderasse. O que é para si um Chega mais moderado? Aquilo que eu disse há um mês e meio, mais ou menos, né, no fim de julho, é uma coisa de lá para Alice. Que é uma coisa óbvia, uma coisa, até diga-se passagem, não tem nada de muito burilado nem muito inteligente. O que eu disse é aquilo que todos nós dizemos na rua todos os dias a propósito de muita coisa. Se determinada circunstância mudar, talvez. Se não mudar, não. É? Se tiver um problema lá em casa com a sua mulher, se mudares, podemos continuar. É mudar, se não mudares, vou-me embora. Mas o que é que é mudar? 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 E como é que o senhor diz isso em relação a um partido que defende, por exemplo, a prisão perpétua, a castração química, o fim do Serviço Nacional de Saúde? O que é que é mudar no Chega? Com o PSD, penso que posso dizer que o PSD, eu posso dizer com o meu PSD, o eu presidente, mas eu acho que não, é com o PSD, com a história do PSD, com o futuro do PSD, com a ideologia do PSD, isso é impossível. Tudo isso que está aí a dizer é impossível. Portanto, com isso é impossível. Se mudar, pode-se ver. Agora, com isso é impossível. Mas hoje também vem, mas se calhar é mentira, não é? Porque depois a gente também não sabe que é verdade, que é mentira, que teriam de extrair os ovários às senhoras que fizessem um aborto. Eu não sei se é verdade. E essa notícia... Sim, essa medida... Isso é verdade. Isso era uma proposta de um membro da... era proposta de um membro. Que foi chumbada. Mas, apesar de tudo, sempre há quem pense coisas dessas lá dentro, que já não é bom de todo. Eu só não percebo o que é mudar, o que é um Chega mais moderado para si. É um partido, será um partido... Porque olhamos para a Europa e vemos vários partidos na Europa em que houve acordos de coligação, acordos de governo, acordos parlamentares, com partidos de extrema-direita. O senhor estaria disponível para isso? No momento atual, aquilo que eu disse há um mês e meio continua válido. No momento atual, não. Aliás, continua válido, porque também neste mês e meio não vi o Chega moderado em nada, bem pelo contrário. Até o vi a cavalgar mais, ainda há bocado mostrou aí uma... Mas sabe que esses acordos podem traçar linhas vermelhas. Claro. No acordo que foi feito na Geringonça, foi isso que se fez. Por exemplo, o respeito pela NATO, o respeito pela União Europeia, isso tudo ficou de fora do acordo. Sim. Isso era possível para si fazer com o Chega? Volto-lhe a dizer, sem o Chega moderar a sua postura, o seu discurso, aquilo que defende, muitos projetos de lei que mete, que são de perfil muito populista, não. Se moderar, logo se vê. Isto é de lá para ali, acho eu, não é? O desaparecimento do CDS tem-no obrigado a olhar mais para o Chega? O CDS ainda não desapareceu completamente, como nós sabemos, mas pronto, está em sérias dificuldades.
Obviamente que para um partido como o PSD é muito mais cómodo ter um CDS forte do que ter um Chega forte. Isso é evidente. Aliás, eu próprio estou muito à vontade para dizer isso. 12 anos que governei a Câmara do Porto, foi sempre em coligação com o CDS, e se quiser ir lá mais atrás, quando fui Presidente da Associação dos Estudantes de Economia, também foi então, com a Juventude Centrista. O senhor falou do Na Chega, altura era assim que se chamava. Agora, a vida é o que é. Aliás, no caso do CDS, por exemplo, quando, até aproveito para dizer isto, não é? Quando estão sempre a dizer que eu devia ser uma oposição mais forte, mais crítica, a dizer pior, a dizer mal do governo e mais, olhe justamente o que aconteceu ao CDS. O CDS ia para os debates, para os famosos debates quinzenais, a dizer mal, sempre em conflito, sempre em conflito, sempre em conflito. Olha o que aconteceu. Porque as pessoas não votam em quem diz mal. Olha, quem é que eu queria para primeiro-ministro do meu país? Desculpe, mas um votam, tipo que diga muito mal do governo. Esse é que é o bom. Não. Mas votam em quem apresenta uma alternativa. E o PSD, se calhar, ainda não ficou muito claro a sua alternativa. Espera aí, exatamente. Quer para o governo aquela pessoa que tem uma alternativa, aquela pessoa em quem confiam, aquela pessoa que sabem que fala a verdade e que, naturalmente, tem uma alternativa com alguns traços de diferença relativamente ao que está, senão não vale a pena trocar. Isso sim. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é dizer mal, criticar tudo. Isso é que não. E, portanto, eu acho que esse foi o problema do CDS. Portanto, o CDS, nesta altura... Muito me criticam a mim. O CDS, nesta altura, não pode ser visto por si como um parceiro natural de uma coligação? O CDS é um parceiro natural de uma coligação para o PSD. Mas o senhor escolheu o Chega. O senhor escolheu o Chega. Não. Quando falou do Chega mais moderado. Não, eu não escolhi nada. Eu respondi a uma pergunta que o jornalista me fez. O jornalista perguntou-me sobre o Chega. Mas apontou para um dos partidos. O Bernardo agora está-me a perguntar também sobre o CDS. Portanto, é óbvio que o PSD e o CDS têm alguma proximidade que a própria história nos demonstra. E eu próprio fui protagonista disso, mas o governo Passos Coelho, o governo Durão Barroso, até o governo Santana Lopes, lá atrás o governo Sá Carneiro, Balsemão não funcionou tão bem, mas também foi em AD. Isso temos esse historial. Infelizmente o CDS hoje não tem a força que tinha há 4, há 5, há 6, há 7 anos atrás. Não é? Nas próximas autárquicas admite fazer, por exemplo, coligações com o Chega? Não. Não? Não, aí não. Só com o CDS? Não, isso não. Estamos a um ano, não é? Quando eu digo se mudar, ninguém muda em 4, 5, 6 meses, um ano. Foi entretanto conhecido o plano de recuperação de António Costa e Silva. O que é que o líder do PSD acha de um plano feito por um homem só? Não é, também deixe-me dizer, também não é bem feito por um homem só. A primeira parte é feita por um homem só. Mas esta segunda parte agora, aquilo que veio a público, foi os contributos que lhe deram na construção desse plano. Também vamos ser justos, também não é assim. E, portanto, o engenheiro Costa e Silva, também devo dizer, podemos concordar mais ou discordar mais, faz aqui um esforço muito grande pro bono a favor do país. Vamos lá reconhecer as coisas, que é perguntar sempre a criticar as pessoas que aparecem em público. Não é assim. E agora, esta segunda parte foi justamente, eu recebi, diz ele, eu, entre aspas, recebi diversos contributos, estão aqui alguns que eu incluí, e desses que eu incluí, alguns eu concordo, outros eu discordo. E depois isso foi desdobrado para uma proposta um bocadinho mais buriladas, que nos foram apresentadas hoje pelo Primeiro-Ministro e pelos ministros que estavam... E quais são as prioridades que o PSD acha que devem ser Há vincadas? Há prioridades que nós temos de obedecer àquilo que são as prioridades desenhadas pela Europa, nomeadamente as questões climáticas e a digitalização. E, portanto, aí não há para onde fugir, temos de encaixar as nossas prioridades aí, e eu também não estou a dizer com isto que não as queria encaixar. Agora, para mim há aqui um traço fundamental. O que é que nós queremos? Nós queremos um país mais desenvolvido, queremos um país que pague melhores salários e que as pessoas tenham melhores empregos. Isto é o que nós queremos. E, portanto, este dinheiro que agora vem deve responder a necessidades de curto prazo, é certo, mas fundamentalmente tem de responder a necessidades de longo prazo. Temos de apostar no longo prazo. Apostar no longo prazo é construir uma economia mais competitiva que pague esses melhores salários. Dito de outra forma, uma economia que construa uma classe média mais forte e mais robusta. É evidente que eu compreendo o discurso em torno dos mais desfavorecidos e também o faço, e não podemos deixar as pessoas para trás. Certíssimo. Mas a verdade é que o desenvolvimento de um país não passa por nivelar tudo por baixo. Passa justamente por termos uma classe média
forte e grande. Quanto maior for a classe média, mais desenvolvido é um país. E a classe média tem levado muita pancada. E não temo que se possa repetir o filme que vimos no passado na gestão de todos estes milhões, pouco transparente, que dê aso a negócios mais escuros. Mais ainda. E tudo para fazer muito rápido. Ainda acrescenta mais ao que está a dizer. E tudo para fazer muito rápido. E o país tem de encontrar, isso é verdade, o país tem de encontrar um mecanismo de defesa para que isso assim não seja. Se faz muito rapidamente? Olha, eu li, há bocado fiz uma crítica à PGR, forte, agora também devo fazer um elogio, porque eu tive oportunidade de ver uma notícia, recentemente, que até elogiei em público, de que fizeram uma pequena task force, uma pequena equipa, que está a estudar o que é que havemos de fazer para prevenir antes que as coisas possam acontecer. Eu penso que é um bom caminho. Estudarmos o que é que podemos fazer e devemos estar todos aí juntos para evitar isso, porque senão, como costuma dizer o povo, é um fartar vilanagem, não é? Como o povo costuma dizer. Temos muito pouco tempo, Dr. Rui Rio, faltam 6 minutos para acabarmos a entrevista e ainda sobre este capítulo, novo aeroporto e uma linha de alta velocidade. O senhor está de acordo? A linha de alta velocidade, vamos lá ver, relativamente à ferrovia, aposta na ferrovia, que é um dos eixos do engenheiro Costa e Silva, sim, parece-me claro, parece unânime nacionalmente. Ligar todas as capitais de distrito por comboio, por ferrovia, temos de avaliar o preço, mas é um objetivo sensato, equilibrado e de equilíbrio para o país. TGV. A alta velocidade, Lisboa-Porto, é disso que estamos a falar. Se é TGV ou não é TGV, isso aí, o TGV é uma marca. Agora, investir numa linha Porto-Lisboa que torne Porto e Lisboa mais próximos, se consiga fazer o Porto-Lisboa rápido, com um meio de transporte ambientalmente amigo, como é o comboio, e com conforto, que não tem o automóvel e muito menos hoje o avião, que não cumpre horários, não faz nada, é um problema nessa ponte aérea Porto-Lisboa, parece-me também uma ideia que devemos estudar. Mas isso estamos justamente a estudar relativamente à proposta que vamos apresentar agora dentro, enfim, 2 semanas, uma coisa assim. Deixe-me passar para as presidenciais. O senhor conhece militantes do PSD que estão disponíveis em não votar em Marcelo Rebelo de Sousa? Conheço. E porquê? Eles dizem Conheço, mas a maior parte está disponível, não é? Vamos lá ver, mas a maior parte e esses que estão disponíveis em não votar em Marcelo Rebelo de Sousa, que são de direita, o senhor tenta convencê-los a votar em Marcelo Rebelo de Sousa? Vamos lá ver. Primeiro, eu posso dar a minha opinião, mas tenho que fazer isto com uma prudência. Não sou eu que vou decidir o apoio formal ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. É o Conselho Nacional e nós ainda vamos ter na próxima Comissão Política Nacional, vou pôr esse assunto em cima da mesa. Agora, parece-me evidente, no quadro atual, agora estou eu a falar, pois o Conselho Nacional e a Comissão Política é que decidem, mas parece-me evidente que, estando na Presidência da República, alguém que é quase fundador do PSD, é da fundação do PSD, que foi líder do PSD, que é Presidente da República atual, no momento em que nós precisamos de estabilidade, não podemos estar com grandes mudanças. E o PSD vai quando apoiar. Olhamos aos outros candidatos que já se perfilaram, designadamente André Ventura e Ana Gomes, não estou com isto de querer ser antipático a ninguém, mas que são candidatos de muita ruptura, não é de uma marca muito violenta, digamos assim, eu penso que é aconselhável o país ponderar agora e ter calma, não é? E parece-lhe que num segundo mandato Marcelo Rebelo de Sousa será mais ou menos costista? Isso não sei. Mas acha que ele tem sido? A pergunta é acha que ele agora tem sido também, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Mandato? Eu compreendo, isto não quer dizer que eu esteja de acordo com tudo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa fez e disse, etc. Mas nós também temos de perceber, lá porque é do PSD, é oriundo do PSD, o Presidente da República não é do PSD, é dos portugueses todos. E todos os partidos também têm de entender que ele tem de manter a equidistância aos partidos, não é? Portanto, muitas vezes toma posições... Mas gostava de o ter visto mais próximo do PSD, provavelmente em alguns... Penso que isso, qualquer militante do PSD, desde o seu Presidente ao último, dirão que sim. Mas depois a vida é o que é, e o cargo de Presidente da República também é o que é, e depois também vivemos num momento agora, por exemplo, e eu compreendo que ele esteja a empurrar um bocadinho a decisão de dizer se é ou não candidato, pensamos que vai dizer que sim, como é lógico, porque alguém que está no exercício da função, amanhã dizia, sou candidato, começam todos a não olhar para o Presidente da República, mas para o candidato que está em guerra com os outros candidatos. Ele tem de se defender disso. Antes de terminarmos, vamos ainda às autárquicas e para lhe perguntar se apoia Aires Maduro
defende uma coligação PSD-CDS com o nome de Paulo Portas a liderar essa candidatura a Lisboa. Vê este nome e esta ideia com bons olhos? Vamos lá ver. Eu não vou comentar nome nenhum para Câmara nenhuma, designadamente para o Porto e para Lisboa. Deixe-me só dizer-lhe, e não tenha uma leitura aqui de defesa do que quer que seja, de dizer que o Dr. Paulo Portas é hoje, dos políticos, em minha opinião, dos políticos de referência e dos portugueses mais bem preparados para o exercício de qualquer cargo político. Eu ia perguntar sobre Ricardo Batista Leite. Dito isto, porque vi aí numas notícias a dizer que o PSD é isto e só podia ser segundo. Eu tenho imenso respeito pelas capacidades do Dr. Paulo Portas. Isto não quer dizer que o PSD vá apoiar para ser candidato à Câmara de Lisboa. Isso logo se vê, isso está tudo em aberto. Agora, que efetivamente é uma pessoa muito capaz, hoje no panorama político português é. Preferia alguém do seu núcleo duro, como Ricardo Batista Leite? Não, nem prefiro, nem deixo de preferir. É porque esse nome também tem sido falado, não é? Eu posso, agora está-me a perguntar isto, eu agora vou para casa e posso ir com isto na cabeça e a pensar assim, olha quem pode ser e quem não pode ser, porque volta e meia vem-me à cabeça. Mas não está decidido, nada está decidido. Está tudo em aberto. Um homem que chamou para trabalhar para o seu lado, Daniel Bessa, dizia numa entrevista ao Público na semana passada que faz falta a Rui Rio uma oposição com um pouco mais de pimenta. Faz falta uma oposição ao Rui Rio com mais pimenta, porque essa às vezes até tem piripiri. A minha oposição ao governo, não é? É isso que está a falar, não é? Não. Uma oposição a mim próprio? Com mais pimenta? Não, uma oposição ao governo. Com muito piripiri. Uma oposição do PSD. Ser o PSD mais violento na oposição. É óbvio, percebeu a pergunta. Eu aceito que me digam, neste ponto ou naquele, devias ser mais forte ou mais brando. Aceito todas essas opiniões quando elas são genuínas e sinceras. Portanto, aceito. Agora, nós também temos de medir o tempo. Nós tivemos eleições legislativas ainda nem há um ano. Portanto, as próximas, se tudo forem na normalidade, faltam mais de 3 anos. Quer dizer, se eu saio das legislativas do ano passado e logo no dia seguinte começo em oposição, pumba, sempre, quer dizer, é como um corredor de 10 mil metros. Se puxa tudo nos primeiros 2 mil, depois os últimos 8 mil vai com a língua de fora. Estamos a fechar. Só uma curiosidade sobre essa oposição mais apimentada. O senhor faz muitos tweets. É o senhor que os escreve ou é alguém que os escreve por si? Não, eu, esmagadora maioria sou. E porquê que escolhe fazer... fazer... aqueles que têm mais piada sou eu. E porquê que escolhe fazer... Isto tem uma componente lúdica, porquê que escolhe fazer essa oposição no Twitter? Quer dizer... porque é que escolho? Eu também estou aqui a falar consigo, também dou conferências de imprensa, falo do Parlamento, por exemplo, esta etc. que fez sobre André Ventura ontem. Pronto, exatamente. Fui eu. Lá está a puxar pelo Chega. Não tem nenhum erro, não tem nenhum erro, não é? Não estou a puxar pelo Chega, bem pelo contrário, estou a achar ridículo ele dizer que o Sá Carneiro, se fosse vivo, o percebia, ou seja, quase que está a dizer que o Sá Carneiro seria do Chega. Ele, se for ver o que o Sá Carneiro dizia em 74, 75, chama-lhe mais depressa socialista do que do Chega. Está a chamar eleitores do PSD, provavelmente eleitores que estão, se calhar, desencantados. Está a tentar. Estão desencantados com a liderança do Rui Rio. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao Polígrafo SIC. Nós despedimos-nos.